Ok. Boa noite, pessoal. Hoje nós temos nossa reunião semanal, com um caso que o Matheus escolheu legal para ele estrear na reunião, e nós convidamos o Dr. Guilherme de Falga para discutir o caso com a gente. Então, bem-vindos. Vamos lá? Vamos lá, Matheus. Matheus, você está com o som fechado. Estão me escutando? Agora sim. Pronto. Boa noite a todos. Eu sou Matheus Arraes, residente de hepatologia. E hoje nós vamos apresentar um caso clínico que a fonte é um caso bem antigo, que a fonte da história foi principalmente revisão de prontuário. Trata-se de um paciente masculino de 45 anos, casado, natural e procedente do interior de São Paulo, que compareceu a um ambulatório com uma queixa de inchaço nos pés e aumento na barriga. Esse paciente ele refere que iniciou um quadro de edema progressivo de membros inferiores associado ao aumento do volume abdominal e de busto escrotal. 2 meses após, ele começou a evoluir com uma dispneia de caráter progressivo, e chegou a procurar pronto atendimento por diversas ocasiões, onde era prescrito diurético-terapia e recebia alta. Até que, com piora da dispneia, ele chegou a ser internado em um hospital para investigação diagnóstica. E lá foi evidenciado, durante os exames, dizia ele, com um derrame pleural e ascite. Chegou a realizar uma biópsia hepática já na época, com hipótese diagnóstica de cirrose e colangite biliar primária. Essa ascite ela evoluiu com refratariedade, necessitando de múltiplas paracenteses, pelo menos 7 paracenteses em período de 1 a 2 meses, apesar de altas doses de diurético, ou seja, já chegou no ambulatório usando 160 miligramas de furosemida e 400 miligramas de espironolactona. E ele foi encaminhado justamente para o ambulatório de transplante hepático devido a uma hipótese de ascite refratária. De história patológica pregressa, trazia hipertensão arterial, negava cirurgias prévias ou transfusões. De hábitos, negava tabagismo, uso de chás, anabolizantes, tatuagem e uso de drogas. Tinha de hábitos um ex-atilismo, mas consumo de padrão social em baixo volume aos finais de semana. E possui uma história familiar de mãe com anemia, o pai com AVC e irmãos com história de colecistectomia. Ao exame físico, na ectoscopia, ele tinha uma ginecomastia bilateral, telangiectasia em tronco, sem alterações na ausculta pulmonar, cardíaca, mas na ausculta pulmonar com murmúrio abolido em base de tórax direito, com crepitações finas em base esquerda. E um abdômen que chamava a atenção, ascite tenso, dolorosa palpação, já com a presença de uma hérnia umbilical de aproximadamente 6 a 7 centímetros. Tinha uma grande quantidade de varizes de membros inferiores que chamava a atenção, e membros superiores com tendência à cianose de extremidades, com extremidades frias. Vamos parar um pouquinho, Matheus. O Antônio quer comentar. Só desculpe, que ano que foi essa avaliação inicial? Foi 2022. Tá. Antônio, você quer dar uma revisada e opinar nessa fase antes dos exames? Oi, professor, boa noite. Vamos lá. Então, acho que o quadro clínico chama atenção. Homem, previamente, então, 40 anos, única comorbidade que ele tinha aí era essa hipertensão, né? E evolui com um quadro, aparentemente, de síndrome edemigênica. Tinha edema de extremidades, evolui com um quadro de ascite, derrame pleural. Então, acho que é um quadro dentro desse sentido. Então, que é a única coisa da história, né? Eu acho que que ele já vem com uma suposta etiologia hepática, né? Mas eu acho que
ele chega para a gente com essa história, mas acho que é fundamental fazer alguns diagnósticos diferenciais antes, né? Acho que dentro desse contexto de uma síndrome demigênica, acho que a gente pensa naqueles 5 diagnósticos diferenciais, se é uma etiologia cardíaca, uma etiologia renal, uma etiologia hepática, uma etiologia tireoidiana, ou então um quadro de desnutrição, barra albumina baixa, barra todo esse componente proteico. Então, acho que precisa ser feito esse diferencial. O que a gente tem da história é, por enquanto, só esse quadro. Ele não parece ter outros componentes associados a uma doença hepática. No exame físico, ele tem a ginecomastia, mas ele estava usando a Spiro. Então, será que essa ginecomastia é da Spiro ou é de uma doença hepática avançada? Acho que há essa necessidade desse diferencial. Telangiectasias também, acho que não é só isso, pode estar associado a outras causas, porque, de fato, a gente não tem outros achados. Ele não aparenta ter esplenomegalia, nada dentro desse sentido. Então, eu pensaria nesse diagnóstico diferenciais, né? Acho que a gente precisaria, como ele tem a CIT, precisamos fazer a paracentese, ver, de fato, como é a CIT, então, avaliar o gás, acho que vai ser fundamental para a gente determinar o melhor caminho a se seguir. E os exames laboratoriais acho que vão ajudar a gente, porque, assim, eu acho que ele não dá para a gente já comprar que é uma etiologia hepática, então falar que já é um paciente cirrótico. Eu acho que, como todo quadro de síndrome demigênica, tem que ser avaliado para essas etiologias principais. Então, a gente precisa avaliar a função renal, precisa avaliar a função tireoidiana, descartando isso. Acho que daí tem o componente cardíaco e hepático, aí o GASA vai ajudar, e os outros aspectos também vão ser importantes, né? Então, acho que pela história, por enquanto, é isso que eu pensaria. Você pediria que exames, inicialmente? Pediria primeiro, então, o hemograma, acho que é importante, para a gente já ver se já tem uma plaquetopenia, se já tem algum sinal que sugira uma doença hepática, que sugira hipertensão portal dentro desse sentido, então acho que o hemograma é importante. Função renal é importante para a gente avaliar se é uma etiologia renal nessa história toda. Marcadores de função hepática, também de lesão, né? Porque aí, então, pensar, se é um quadro mais congestivo, uma etiologia cardíaca, eu vou ter canaliculares elevadas, ou até pensando em alguma etiologia dessa, porque já veio com uma hipótese de doença biliar também, então vamos ver como são essas enzimas hepáticas, então acho que isso é importante. Exame de proteína total também, para ver como que está a albumina dele, e frações, né? Função tireoidiana também, porque é sempre um diferencial que a gente tem que ter. E o GASA, né? A paracentese, acho que vai ser fundamental nesse caso. Além de um exame de imagem, né? Acho que avaliar primeiro um ultrassom de abdômen para avaliar, né? Não funcionaria. Ele tem que. Não, desculpa, achei que tivesse derrame. Tem abolido em base em tórax direito. Não funcionaria o tórax, porque a contiguidade da CIT funcionaria só o abdômen mesmo. E acho que para começar, esses exames, para esse diferencial inicial. Se o derrame fosse à esquerda, você funcionava o derrame? Não, também não. Não? Nesse momento, não. Tá. Não, e sempre lembrar que cirrótico com derrame à esquerda, a gente tem que ficar esperto também, né? Sim, sim. O derrame à direita é mais fácil a gente achar que é secundário à própria CIT, né? Eu esperaria a evolução, talvez, se não daí funcionasse, né? Mas a Em depender dos relação dois, à etiologia, você colocaria alguma ordem aí? Esse é o Etiologia? caso do dia a dia, que acho que são Sim. que eu estou Doutor Eduardo, Sim. deixa eu só fazer um comentário aí Oi. para os meninos. O que vocês acham da etiologia aí, Antônio, Vera e Matheus? Vocês comprariam essa etiologia de saída ou não? Vocês iriam pensar em outras coisas? Eu acho que, assim, em termos de etiologia, eu acho que não dá para comprar logo de cara, né? Eu acho que ele tem fatores que podem falar a favor. A história, ele tem um quadro mais súbito, Matheus. Como que é a história da evolução? Só se você puder retomar.
Pronto, a história da evolução começou basicamente com o quadro de edema, né, que foi progressivo, membros inferiores, e depois, posteriormente, com bolsa escrotal, volume abdominal, e depois evoluiu com um quadro dispneico, né? Isso foi cerca de, ele falou, quando eu tive o primeiro contato, ele falou 2 meses após, ele já estava com um quadro de dispneia, né? Eu acho que renal não é uma primeira hipótese, então eu Não, acho mas que espera aí, Antônio. Vocês acham que o diagnóstico presuntivo de doença hepática dele casa com essa apresentação não, clínica ou não? não é uma apresentação típica, né, de doença hepática. Parece Acho mais que não uma também. apresentação mais... Não, mas especificamente da colangite biliar primária, né? Pode falar, velho. Não, não, eu ia falar que assim, acho que tem que estar na nossa hipótese sempre, mas não seria minhas primeiras hipóteses também, não. Eu perdi o começo do caso porque minha internet caiu, mas o que eu pude pegar do caso, eu acho que a gente tem que pensar, mas não tá dentro das primeiras hipóteses, acho que não. Igual como o Antônio falou. E até Certo. pelo componente epidemiológico, né? Um homem pode ter colangite biliar primária, mas não é a nossa primeira hipótese dentro desse caso. A gente sabe que é mais frequente em mulheres, nessa mesma faixa de idade, é uma doença que tende a ter um quadro de hipertensão portal importante, mais até que perda de função, mas acho que a epidemiologia também não é tão clara para colangite biliar primária, né? Legal. Guilherme, pilota a reunião. Você está Então vamos mais. lá, eu vou tocando aqui com o Matheus, que eu já sei os spoilers todos. Então, posso passar de exames laboratoriais. A gente vê um hemograma que não chama muita atenção, não sei por tendência aí a anemia, um INR que está largado, uma ureia de 61, creatinina, função renal normal, com clearance também ok. Já trazia para a gente um sódio urinário, né? Naquele contexto de ascite refratária, com valor de 110, uma albumina normal, 4,3, já trouxe uma proteinúria, 79,9 miligramas em 24 horas, bilirrubinas normais, com a STLT normal, chamando a atenção aí o aumento de fosfatase alcalina e gama-GT. Né, já tinha um IgG de 1639, uma alfa-fetoproteína também normal e uma função tiroidiana normal. Ele também trazia o painel de autoimunidade com o FAN não reagente, o AMA também não reagente, fez o SLA, LKM1, chegou a fazer também o IgG4 externo, deu normal, e sorologias negativas. Aqui o raio-x de tórax, que a gente estava pensando nas causas cardíacas, também não chama muita atenção. A área cardíaca normal, os pulmões transparentes. Peraí, volta um pouquinho. Esse raio-x tem que lembrar que ele está centrado e ele tem uma elevação da cúpula frênica à esquerda. Certo? Normalmente a gente não vê a cúpula esquerda ser mais alta que a direita. A gente daí teria que ficar só esperto para ver se... Eu não sei se esse seria o motivo do murmúrio estar diminuindo, mas você falou que o murmúrio estava diminuindo à direita, né? Aparentemente ele não tem derrame pleural. Ele tem essa elevação da cúpula, também não parece ter derrame à esquerda, né? Não, é só... Vamos em frente. O ultrassom abdominal, que é o primeiro que ele fez, um fígado com ecotextura difusamente heterogênea, sem dilatação de vias biliares, com líquido livre em grande quantidade e derrame pleural. Chegou a fazer também uma endoscopia, a primeira com gastrite endoscópica anatematosa de antro. E portava também um ecocardiograma, com fração de ejeção normal, um aumento moderado biatrial, insuficiência do mitral e aórtica de grau discreto, com derrame pleural bilateral e ascite não quantificada.
Vamos perguntar para o Antônio para que lado ele foi aí? Bom, acho que os primeiros exames lá laboratoriais, se puder voltar, Matheus, por favor, eu acho que a gente já vê que função renal, embora esteja discretamente alterada, não é nada que nos chame atenção para pensar em um quadro renal. Função tiroidiana também está normal, albumina está boa, então acho que a gente descarta essas três causas em termos de etiologia da síndrome hemigênica. Então, acho que a gente fica entre a questão cardíaca e a questão hepática, né? No hemograma, a gente vê que ele não tem plaquetopenia. Então, acho que uma doença hepática avançada a ponto de dar ascite, teria que ter uma hipertensão portal, né? Tendo ascite, já tem uma hipertensão portal clinicamente significativa. Então, chama atenção uma hipertensão portal clinicamente significativa, que não tem esplenomegalia, não tem plaquetopenia. Então, é uma coisa que nos chama um pouco a atenção. A bilirrubina está baixa, transaminases normais, chama atenção um pouco essa questão de elevação das canaliculares, né? Não temos valor de referência, mas, por exemplo, se a gente for levar em consideração o nosso, que é 120 da FA e 60 da gama-GT, está bem aumentada. Então, acho que, pensando se fosse um componente congestivo, seria explicado essa elevação de canaliculares, né? O RNA que está bem alargado, né? 5,23, mas acho que, enfim, ainda acho que o componente hepático parece não ser tão evidente. Eu acho que o raio-x, uma coisa que me chamou a atenção, se puder passar no raio-x, Matheus, por favor, é que ele tem um abaulamento do tronco da artéria pulmonar, né? A artéria pulmonar não está escavado ali. Então, acho que isso pode indicar que ele tem uma sobrecarga ali, cardíaca, de alguma forma, né? Então, acho que é uma coisa também que, embora a área cardíaca não seja aumentada, o eco não tenha um componente de redução da fração de ejeção, mas ele tem uma essência diastólica, né? Tem um aumento atrial importante, biatrial, inclusive, né? Aumento moderado biatrial, não fala de comprometimento diastólico aí, né? Mas enfim, não sei se eu teria essa informação. Como é mas que você entenderia? Volta no lab lá, Matheus. Alguém que tem um TP de 5,23 INR, uma P de 10%, uma albumina sérica boa. Essa dissociação E uma albumina bilirrubina normal, né? e muito normal, né? Para justificar essa hepatopatia que você está pensando, você teria algum jeito de explicar, Matheus? Ou Antônio? Pois é, não parece ser um componente de função hepática prejudicada, né? Porque Tem duas coisas que você poderia tem a fazer. questão da colestase, né? Mas Uma delas é a colestase, né? colestase, Fazer um teste com a na vitamina K. Né? Uhum. Isso. E o outro, que a gente conversou outro dia, é fazer um TTPA. Né? TTPA. Uhum. Se o TTPA também tiver prolongado, poderia estar falando de uma coagulopatia de consumo. Uhum. Mas com essa plaqueta alta, esquisito, né? Sim. Agora sim. ele tem um sódio urinário alto, né? Tomando serviço de diurético, mantendo a CID, chamando de refratária. E tem uma coisa aqui que ele tem uma proteinúria, né? Sim. Tem algumas coisas que estão um pouco inexplicáveis nesse caso. Uma hipertensão portal cirrótica sem evidências de esplenomegalia, sem varizes e com plaqueta boa até alta, né? Eu acho que o GASA vai ajudar muito a gente aí, né? O GASA é a quantidade de proteínas totais, né? Porque parece que a gente está nesse diferencial entre cardíaco e hepático, mas mais puxando para o lado cardíaco, né?
Só um detalhe, às vezes esses pacientes que têm NR muito alargado, o próprio banco de sangue faz uma correção com fator, faz um teste com e sem fator, né? Para avaliar se isso é disfunção de fator ou não. Às vezes, num caso como esse, isso ajudaria, né? Ou se a gente tivesse facilidade, fazer uma dosagem direta de fator, né? De fator 5, por exemplo, né? O fator 8, né? Acho que eu pensaria nesse caminho por enquanto. Acho que mais partindo dessas duas hipóteses, mas mais, não, assim, acho que não há substrato para a gente pensar numa CBP, igual foi colocado lá atrás, muito menos uma CT refratária até o momento, né? Gama, você que gosta de plaqueta em hepatopatia, essa plaqueta te ajuda a pensar em alguma coisa diferente do que o Antônio? Então, acho que o raciocínio do Antônio está caminhando pelo curso natural, né, das impressões diagnósticas, muito pertinente esse raciocínio de olhar para esse paciente com um quadro edemigênico que começa, né, com edema de membros inferiores e que depois desenvolve ascite, né? Não é, de qualquer maneira, quando a gente fala, não é esse o comportamento habitual do quadro edemigênico de um hepatopata já em fase avançada de doença, mas também não é a manifestação clínica habitual das doenças cardíacas que geralmente se fazem pela falência do coração esquerdo. Ou seja, ele não tem aquela história anterior das dispneias, aos esforços, paroxística noturna, para depois, então, vir a desenvolver um quadro edemigênico, e até nesse momento ele tenderia a melhorar um pouco da disfunção cardíaca esquerda. E a gente olha para esse raio-x de tórax, ele tem uma área cardíaca pequena, mas tem um eco com dilatação biatrial, e aí a gente se pergunta, isso não é renal, porque a proteinúria não é maciça, não parece ser primariamente de uma doença hepática, tão pouco da história natural de uma CBP que evoluiu para cirrose hepática. Esse paciente não preenche a história natural do que seria uma colangite biliar primária. Os autoanticorpos, inclusive, são negativos, mas tudo bem, a gente tem ali as CBPs que são autoanticorpos negativos e a gente não tem todo o painel que está ali, mas a história natural da CBP não é habitualmente essa. Parece que, de fato, é um paciente com um quadro que, inicialmente, pode ter origem nas doenças cardiovasculares. Mas, quando a gente olha para isso, a gente espera um coração grande, enfim, não é uma cardiomiopatia dilatada, e aí a gente tem que pensar, será que isso é uma cardiomiopatia restritiva? Então, olhar para isso, mas lá no exame físico, não há detalhes que nos façam pensar em uma insuficiência cardíaca restritiva. Não foi mencionado ali turgência jugular, refluxo hepatojugular, esses dados semiológicos que às vezes ajudam bastante e a gente tende a subtraí-los por não incluí-los no exame físico de um paciente com um quadro edemigênico, mas tenho certeza que o Matheus fez todo esse exame físico bem apurado, porque ele gosta de semiotécnica. Então, eu acho que o líquido acítico desse paciente nos ajudaria bastante em relação a ver o quanto ele tem de proteína, o quanto ele tem de LDH, eu acho que poderia nos ajudar. E também o peptídeo natriurético pode ser muito útil, porque nós estamos aqui batendo no raciocínio diagnóstico de que isso é cardíaco ou isso é hepático. Então, acho que duas ferramentas que poderiam nos ajudar, a análise do líquido acítico, e olhando principalmente para a quantidade de proteína desse líquido acítico e para a LDH desse paciente, e se a gente tiver disponibilidade do peptídeo natriurético, isso poderia trazer um benefício muito grande nessa interpretação. Então, acho que o raciocínio do Antônio, eu gosto muito de ver o Antônio falar, porque ele tem um raciocínio que tem uma clareza de impressões, mas não acho que nesse momento a colangite biliar primária possa ser uma doença que entrasse nos diagnósticos diferenciais aqui mais importantes. Então fica essa dúvida, isso é cardíaco ou isso é hepático? Se a gente olhar para o conceito todo da evolução, esse paciente
tem uma perda de função ali pelo NR alargado, mas acho que uma prova com o doutor Guilherme já havia falado aí da possibilidade de dosar, né, fazer se tem inibidor, não tem inibidor, de dosar fator 5, de dosar fator 8, mas acho que um testezinho com vitamina K talvez nos dissesse, olha, isso é só da colestase, né? E aí se recupera, isso pode ser só, obviamente, né, da colestase e não defeito de síntese. Mas eu acho que hipertensão portal esse paciente definitivamente não tem, ele não tem varizes de esôfago, ele não tem, não é, ultrassom com critérios, não é, de hipertensão portal, salvo engano, se eu não li direito, eu não vi a descrição do ultrassom, mas acho que a gente tem que ter esses dois caminhos, né, e o raciocínio do Antônio foi muito feliz, sim. Mas acho que faltam dados aí para a gente somar, não é, as impressões mais adequadas. Gama, te atrapalha ter telangiectasia e eritema palmar? Na verdade, não me atrapalha. Eu acho que essa ginecomastia, se ela fosse dolorosa, me causaria impressão mais direta com o uso do aldactone, né? Frequentemente essas ginecomastias induzidas por droga, como a espirulactona, elas tendem a ser dolorosas, né? Mas a telangiectasia, né? E a gente sabe que existe telangiectasias que são constitucionais, mas claro, dentro desse conceito aqui, tem eritema palmar, tem ginecomastia e tem telangiectasias, né? Diante de um paciente com uma síndrome edemigênica que progride com ascite e alterações ali dos testes hepáticos, a gente fica imaginando que o raciocínio de doenças hepáticas crônicas avançadas precisam ser feitos. No entanto, a gente olha, por que essa plaqueta está tão normal e tão bem normal? Por que esse paciente não tem esplenomegalia no exame do ultrassom? Por que ele não tem hipertensão portal evidente por varizes? A gente começa a perder o elo entre uma coisa e outra. E eu acho que aí ampliar e dissociar as impressões diagnósticas é obrigação da gente. Ô, Matheus, você pode voltar ali no ultrassom, por favor? Ó, Vera, Antônio, você mesmo, Matheus, o que vocês acham nesse ultrassom que poderia corroborar essas hipóteses que a gente vem fazendo aqui até agora, né? Ou da hepatopatia, ou da nefropatia, ou de uma cardiopatia como causa da ascite, né? Só para a gente tentar explorar ao máximo as informações que a gente tem, né? Bom, acho que o ultrassom, assim, a única coisa que ele mostra é esse fígado com ecotextura difusamente heterogênea, né? Que acho que não quer dizer muita coisa também, né? No sentido de que se fosse um quadro cardíaco, a alteração hepática seria congestiva. E aí, acho que poderia dar um padrão como esse. Mas só algumas Mas, perguntas, assim, você acha que o fato de ter essa ecotextura difusamente heterogênea, isso é taxativo de que ele tem uma doença hepática crônica avançada ou não? não, isso não, né? A gente não fala nada sobre tamanho, redistribuição, bordas, mas só uma ecotextura difusamente heterogênea também não quer dizer muita coisa para a gente. E se fosse, por exemplo, um quadro cardíaco, o que você esperaria do ultrassom? Que tipo de informação que ele poderia te trazer para você pensar num quadro não hepático, entendeu? Acho que se comentasse, avaliar a veia cava, né? Acho que seria uma informação que seria de utilidade para a gente, porque se for um quadro cardíaco, ela ia estar túrgida, né? Sem variabilidade, então acho que é um achado importante também. E acho que, enfim, se a gente for pensar naquele quadro congestivo, hepático, né, daquele padrão crônico, noz moscada, de fato, eu não sei como isso se manifesta no ultrassom, se há uma reprodutibilidade, mas acho que eu interpretaria dessa forma. Eu só estou insistindo nisso, porque muitas vezes nesses quadros de insuficiência cardíaca que cursam com doença hepática, a gente vê, como você falou, a dilatação da cava infradiafragmática, né? Mas mais do que isso, uma dilatação das hepáticas, né?
aquele padrão noz moscada a gente vê em exame contrastado, né? No exame não contrastado a gente não consegue ver isso. Mas a dilatação das veias hepáticas é muito sugestiva de uma causa supradiafragmática, né? Ou cardíaca ou pulmonar. Então, só atentar a isso, tá? Perda da facicidade das veias hepáticas, né? O fluxo lentificado, enfim, entre outras coisas. Então, às vezes o ultrassom, quando ele é bem feito, e a gente, logicamente, que a gente também subsidia o ultrassonografista com a nossa hipótese diagnóstica, né? Ele olha o ultrassom com o olhar de quem quer achar o que a gente precisa, né? Então, é importante a gente atentar para esses achados também, tá? Então, nós temos a biópsia que ele portava, primeira biópsia hepática, né? 12 espaços portos expandidos por fibrose, presença também de proliferação ductular, discreto infiltrado linfocitário, hepatócito balonizado e outros pigmentos biliar no citoplasma, veia centrolobular, sinusoides e célula de Kupffer não apresenta alterações. No diagnóstico, né, nessa biópsia externa, foi concluído com reação portal de padrão biliar, presença de balonização hepatocitária e colestase leve. Ajudou, Antônio? Ou Bom, atrapalhou? não, acho que assim, então, não parece ser um quadro inflamatório tão significativo, né? Acho que a proliferação ductular fala a favor de um contexto mais isquêmico, né? Seja ele, acho que uma congestão poderia ser um contexto isquêmico de vias biliares e aí estimula a proliferação ductular. Então, eu acho que a gente poderia pensar nesse aspecto, corroborando um pouco a hipótese de uma congestão. Mas, assim, esse discreto infiltrado linfocitário acho que não quer dizer nada. Não é uma biópsia típica de colangite biliar primária. E, enfim, acho que Essa veia centrolobular normal, esse sinusoide normal, deixa você sossegado para continuar achando que é de causa cardíaca? eu acho que na causa cardíaca a gente acho que talvez poderia ter também uma dilatação sinusoidal, né, em zona 3, poderia às vezes ter até alguma alteração na própria veia, né, acho que, enfim, esclerose, não sei se já daria alguma coisa na veia centrolobular, mas poderia ter dilatação sinusoidal, eu acho, né, poderia ter esses outros achados de uma obstrução da saída uma obstrução em fluxo, né? Então, acho que poderia dar esses achados. Mas, assim, eu acho que também não afastaria, né? Não ver sinusoide dilatado, não ver veia centrolobular sem alteração. Eu acho que não dá para falar que por não ter isso, a gente não consegue pensar nessa etiologia. E tem a proliferação ductular também, né? Então, eu acho que não afasta a nossa hipótese, também não confirma, acho que não, talvez eu acho que eu não teria feito a sequência de antes de um GASA fazer a biópsia hepática, né? Então, acho que, Acho que como veio já pronta, né? não, sim, claro, Que também é veio outra lá de coisa, trás. quando a gente pensa em causa cardíaca, a fibrose não costuma começar pelo espaço porta, né, Antônio? É na zona 3 que começa, né? Não é na zona 1. É a que mais sofre com isquemia, né? Uhum. Por causa da congestão. Zona Gama, 3 e você que gosta. perisinusoidal, né? Ô, Guilherme. Perdão, zona 3 e perisinusoidal, né? O padrão que a gente mais vê, né? Ela vai, ao invés do espaço porta em direção ao centro, é o contrário, né? Ela vai do centro em direção ao espaço porta, né? Então ficamos Perdão, meio doutor na mão, Eduardo. né, Guilherme? Com certeza. Até agora estamos. Doutora Lúcia estava ameaçando falar? Não, eu só ia falar que essa biópsia não tem nada de congestão, né? Se a sua pergunta foi se ela ajudou, atrapalhou, eu acho que ela atrapalhou bem, porque não tem nenhuma evidência aqui de congestão, né? E eu acho que foram por esse caminho da doença biliar,
por conta da proliferação ductular, né? Mas é importante a gente lembrar um ensinamento que a Valéria sempre reforçava com a gente. Reação ductular é uma resposta monótona a uma série de alterações que o fígado sofre, então a gente não deve valorizar proliferação ductular como um achado que seja específico de uma doença biliar, né? Então, essas duas observações aí da biópsia. Pronto, então, nesse momento, o que foi feito? Foi feito ajuste de medicações, tentado reduzir a dose dos diuréticos e orientado uma dieta hipossódica e repetido os exames, né? Inclusive pedido a revisão da biópsia, o bloco de parafina. A gente conseguiu a revisão, isso lá atrás, né? Como é bem antigo, a gente conseguiu a biópsia hepática revisada, certo? Então foi uma biópsia hepática cirúrgica subescapular, que concluiu com raros espaços porta expandidos por fibrose, com emissão de raros septos incompletos. Em alguns raros tratos portais não se identifica o ramo venoso. A dilatação sinusoidal moderada, em zona 3, acompanhada por fibrose perisinusoidal. Áreas de regeneração hepatocitária e foi concluído com discreta fibrose portal e perisinusoidal associada à dilatação sinusoidal e focos de hiperplasia nodular hepatocitária. Agora mudou, né, Antônio? Sim, na revisão, agora parece que está mais interessante, né? Essa dilatação sinusoidal, fibrose perisinusoidal. A revisão do Caio, acho que ajudou mais dentro desse sentido, né? E com essa biópsia agora, para que lado que a gente está apontando mais? Acho que não dá para se pensar de modo algum em colangite biliar primária, acho que até o momento que a gente tem é cardíaco mesmo. Mas a gente tem algum diagnóstico diferencial importante para esse tipo de caso? Coisas que dão esse quadro histológico parecido, mas que eventualmente não são necessariamente causas cardíacas, né? Poderia ser uma síndrome de Budd-Chiari, né? Que daria um quadro semelhante a esse do ponto de vista histológico. Acho que seria um diferencial importante, né? Mais alguma coisa? É que não é o caso, mas até doenças vasculares, né? Doença vascular portosinusoidal também dá esse quadro de biópsia, né? Era exatamente em doença portosinusoidal que eu queria chegar, porque muitas vezes esse achado da dilatação sinusoidal com fibrose perisinusoidal a gente pode ver em causas relacionadas à doença portosinusoidal sem que necessariamente a gente tenha doença hepática avançada, né? E ele tem uma coisa que às vezes a gente vê também, que é algo que antigamente a gente chamava de cirrose septal incompleta, né? Que entra no escopo dessa doença portosinusoidal, né? Que são esses espaços expandidos com septos ocasionais, né? Então, às vezes, em laudos mais antigos, a gente pode encontrar essa descrição de cirrose septal incompleta, né? Aqui nem parece que tem tanto septo, mas lembrar disso também, tá? Então, o paciente foi, depois da biópsia, foi feito... Espera um pouquinho, Matheus, só Tranquilo. quando surgiu essa hipótese da doença vascular portosinusoidal, o doutor Gama é o nosso especialista nesse assunto, né? Não, eu acho que o doutor Guilherme incentivou aí a impressão diagnóstica com esse diagnóstico diferencial, porque a gente vê, né, aqui a presença de hiperplasia nodular regenerativa, fibrose perisseptal ou perisinusoidal, mas eu acho que no conceito da doença vascular portosinusoidal, né, a assinatura histológica é a venopatia portal obliterativa. Esses outros dados descritos, né, no estudo anatomopatológico, eles perfazem, né, os outros achados da doença,
mas a venopatia portal obliterativa é a assinatura histológica da doença vascular porto-sinusoidal, que é uma doença que cada vez mais a gente busca, procura, encontra, sim, né? E geralmente a gente tem esse diagnóstico, né, no momento que o paciente já tem hipertensão portal, né? A gente perde o tempo, né, de investigar, né, antes da hipertensão portal, né, e no momento do diagnóstico, frequentemente esses pacientes já são portadores de hipertensão portal. O que a gente deve lembrar na dificuldade do diagnóstico, né, de alterações enzimáticas crônicas, a gente poder ter, né, esse pensamento de que a biópsia hepática é necessária e a gente pode fazer um diagnóstico de doença vascular porto-sinusoidal pré-hipertensão portal, né? E aí também a gente só entenderia essa condição justificando a presença de ascite, edema de membros inferiores, enfim, se esse paciente já tivesse hipertensão portal com uma doença hepática mais avançada, né, com extinção de parênquima por episódios de hemorragia, etc, etc. Mas eu acho que esse diagnóstico diferencial é importante, sim, ser colocado aqui. E quando a gente olha essa biópsia com esse conceito da dilatação sinusoidal, da hiperplasia nodular regenerativa, né? Esses diagnósticos diferenciais devem ser incluídos, sim. E olhando para esse achado aqui, eu acho que agora o conceito da doença, né, começa a se fazer melhor, e a possibilidade de que isso seja, né, primariamente cardiovascular, né, e secundariamente, né, hepático, e aí a gente poderia imaginar que esse paciente estivesse fazendo uma hepatopatia, né, cardíaca, né, como alguns gostam de estratificar essa denominação, e aí esses conceitos ficariam muito bem costurados aqui. E aí acho que ter, por exemplo, um pró-BNP ajudaria também bastante. O estudo do líquido acítico, que a gente não viu até agora, também reforçaria bastante essas conexões para a gente olhar, né, nesse raciocínio que o Antônio vem fazendo desde o início da discussão dele, né? E essa ausência de ramo venoso no espaço porta, em alguns raros tratos, né? Não valorizaria ainda, Gama? Eu coloco eu não estou conseguindo fazer, talvez esse ramo venoso ausência, né, em alguns raros tratos portais não se identificam um ramo venoso, né, eu não sei se isso está exatamente, né, na topografia da zona 3, não sei se, acho que não, porque depois ele coloca aqui claramente dilatação sinusoidal moderada em zona 3, acompanhada por fibrose perisinusoidal, que é a área de maior sofrimento ali, né, vascular, considerando que isso pudesse ser uma hepatopatia congestiva de um paciente com uma doença cardíaca, né, se arrastando ao longo desse período, né. O senhor pode contribuir melhor aí com essa perda aí da identificação do ramo venoso. Como está no espaço porta, eu só pensei naquelas diagnósticos que eram todos dentro da sinonímia aí que posteriormente ficou a doença vascular porto-sinusoidal, né? A gente divide isso em pré, intra e pós, ela estaria no pré, né? Então, eu acho que seria o equivalente daquela doença da placa, né? Que era esclerose hepatoportal, que a gente não vê a veia porta, né? No final. Mas eu Só acho estou que vai muito. interpretando porque a gente estava falando isso no espaço porta, né? Mas é aquilo que o Dr. Gama tinha comentado, doutor Eduardo, que a gente não vê a venopatia obliterativa típica da esclerose hepatoportal, né? Que muito embora seja um dos achados que a gente vê na venopatia portal, na doença porto-sinusoidal, não é exclusivo, né? A gente tem outros achados também, né? Mas só para a leitura aí porque a gente conseguiu mudar a biópsia hepática, ela ficou mais próxima do que a gente imaginava, mas até agora realmente a gente não teve uma avaliação nossa, né, que acho que o Matheus vai mostrar, e um estudo desse líquido acítico para a gente ver como é que ele está. Posso tirar uma dúvida antes do Matheus prosseguir?
do contexto que a professora comentou da proliferação ductular, porque, por exemplo, se tem uma isquemia de uma trombose de artéria hepática, como vai isquemia biliar, vai estimular uma proliferação ductular, pelo menos do que eu imagino. Uma congestão teria esse mesmo papel ou não necessariamente? Eu entendo que sim, Antônio, mas do conceito que eu tenho assim, aprendido com a doutora Valéria, ela colocava isso, que era uma reação muito monótona a vários tipos de agressão. Então, não necessariamente uma isquemia da via biliar que traria esse tipo de achado, né? E você encontraria isso, inclusive, em outras hepatopatias. Uhum. Eu acho que pode, sim, aparecer uma A gente no transplante, Antônio, que a gente usa biópsia muito mais frequentemente do que na hepatologia em geral, esse achado de reação portal de padrão biliar, ou eventualmente quando você tem uma expansão do trato portal, que a gente chama de fibrose portal de padrão biliar, isso a gente vê em tudo quanto é coisa, sabe? É uma coisa que atrapalha bastante a gente no dia a dia, porque, na verdade, é a descrição histológica de uma agressão completamente inespecífica, né? Então, a gente pode ver isso como sequela de complicações biliares, sequela de processo de rejeição e tudo mais. Nas complicações arteriais, a gente não vê tanto isso, porque o que a gente mais vê é necrose em zona 3, né? Só você lembrar que a vascularização do fígado é uma vascularização diferente, né? O fígado, os hepatócitos já trabalham num regime de hipoxemia crônico, né? Então, quando você tem fenômenos isquêmicos, a zona 3 é que sofre mais. O trato portal em si fica preservado porque a agressão ao ducto biliar, esse tipo de coisa, ela é mais tardia, ela não aparece tão cedo, né? Então, essas alterações costumam estar mais restritas à zona 3. Mas é como a doutora Lúcia falou, né? A gente pode ter essa reação portal como qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode dar isso, né? E isso remonta muito ao que a gente tem de filogênese hepática, né? Se você pensar que boa parte das células totipotentes hepáticas que a gente tem, elas se diferenciam a partir do epitélio biliar, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que lembrar sempre, né? Legal. Obrigado, professor. Então, o paciente ele foi transferido do ambulatório de transplante para o ambulatório de doença hepática crônica avançada. E com todos esses achados foi aventado a principal hipótese foi pensado em doença vascular portosinusoidal também, e foi aventado principalmente a hipótese de Budd-Chiari de pequenos vasos, no contexto que ele estava naquela época. Foi optado por repetir o painel de autoimunidade, iniciada a investigação de trombofilias e considerada a internação hospitalar, né? Nessa internação, ele foi puncionado, líquido, e que veio com um gasa de 1,3, com uma proteína de 5,47. Foi também investigado TB peritoneal nesse líquido, que foi negativo. Foi aventada a hipótese de colagenose associada e solicitada uma ressonância cardíaca pelos achados que a gente vai ver mais na frente. Inclusive, aí foi com o doutor Edu nessa época. Você quer falar, Antônio, desse líquido acítico? Bom, acho que a gente estava querendo o gaso, né? E realmente maior que 1,1, mais uma proteína bem maior que 2,5, né? Então, acho que caminha mais para um componente cardíaco. Acho que a TB peritoneal, a gente veria um gasa menor que 1,1, né? Então, enfim. Então, acho que realmente caminha essa proteína total bem aumentada, fala um pouco contra, um pouco não, bem contra uma etiologia hepática, né? Eu vou contar que tem uma tomo que foi feita para o fígado, que é anterior a essa ressonância, que tinha uma pontinha no pericárdio calcificada. A gente estava meio lost nesse caso aí,
e eu acabei entrando na enfermaria, o paciente estava meio com múltiplos diagnósticos, daí eu achei essa calcificação no pericárdio, daí a gente desceu, não lembro quem eram os residentes que estavam junto. A gente foi até lá e a gente encontrou o Giuseppe. Ah, não, nós não encontramos o Giuseppe. O Giuseppe, a gente fez uma consulta com ele online. E daí ele viu, avaliou, falou, daí eu perguntei, mas o que você acha com essa coisinha branca aí? Ele falou, isso aqui eu acho que é uma pericardite constritiva. Foi aí que a gente acabou, mas foi exatamente na observação da tomo. Eu não lembro o que deu na ressonância, Matheus. Pronto, ele pediu o rastreio para trombofilias, né? Que veio aí uma beta de alterado, tinha a beta-2 glicoproteína, e pensou se ainda mais corroborou com essa hipótese de Budd-Chiari lá atrás de pequenos vasos, né? E foi até considerada anticoagulação, porque também foi pensado que ele tinha tromboses superficiais nesses membros inferiores, como eu falei do exame físico lá atrás. Tinha um FAM antimúsculo lisiama não reagentes e outro FAM, um para 160, e foi solicitada também mutação da JAK2 na época, foi não detectada. Aqui a gente tem que o senhor falou, né? A tomografia. E dá para ver o pontinho aqui de calcificação. Espessamento no pericárdio. O derrame pleural, principalmente à direita. Esse enchimento no portal heterogêneo, acho que é uma característica, né? Ele vai inchando de fora para dentro, né? Fica com aspecto como que é um retardo no esvaziamento do contraste. Mas acho, dá uma alteradinha. Eu acho que como eu fui... Espera, segura um pouquinho aqui. Acho que foi... Onde é que estava? Que foi como nessa tardia aqui, que um pouquinho subiu, um pouquinho deu para ver o fígado, porque depois, quando a gente repetiu, mostrou que estava cheio de casquinha lá para cima no pericárdio. Não é legal. Como estava... Vai mais um pouquinho. Aqui, ó. Acho que aqui. Bom, daí a gente conseguiu fechar como uma pericardite constritiva, Matheus? Fez a ressonância de abdômen, que tinha sinais de hepatopatia crônica, já mais na frente, cerca de um ano após, com discreta redução das dimensões do parênquima hepático, o baço com discreta esplenomegalia, o sistema venoso estava pérvio, sem trombose de porta, sem colaterais, e fez a ressonância cardíaca, né? Deu uma miocardiopatia com disfunção sistólica leve discreta do VE, com movimentação anômala do septo, discreto espessamento do pericárdio com realce padrão inflamatório, na qual foi interrogado pericardite constrictiva. Antes desse paciente ainda ser internado com piora da dispneia, ele apresentava esse laboratório, um aumento bem importante de gama-GT e fosfatase alcalina, mantinha a plaqueta normal, o INR já que estava alterado lá na frente, era normal, né? Com albumina de 4,2 e bilirrubina também normal. E esse paciente ele evoluiu com piora progressiva do quadro de dispneia, né? Até que foi internado com esse quadro, foi avaliado pelo Hartin, o grupo de cardiologistas de cirurgia cardíaca, foi indicada a pericardiotomia, e com isso foi realizada a biópsia, na qual foi evidenciada a fibrose hialina intensa com calcificações distróficas multifocal, ausência de sinais de malignidade no material e ausência de granuloma. O Dr. Gama sempre falou do BNP, eu não botei o BNP antes, senão ia lá sugerir, mas ele tinha no início um BNP por volta de 530 e já nesse final cerca de 11 mil, né, para a gente fechar. Aí o diagnóstico então ficou como uma pericardite constrictiva. E como é que ele evoluiu no pós? Ele evoluiu no pós, ele estava bem melhor,
quase sem, com diuréticos, só estava usando 50 miligramas de espironolactona e com redução das canaliculares. Não normalizou, mas ainda tem um pouquinho alterado. Eu vi ele 5 meses após a cirurgia. E bem, Ô, Matheus, teve etiologia no não final? conseguiu fechar a etiologia, não. Mas tinha granuloma no pericárdio ou não? Não tinha. Ficou como idiopática e a gente vai continuar seguindo aí. Bom, pessoal, alguém quer comentar? Que eu achei que eu achei que a gente estava meio perdido, acho que por uma dicasinha ali que eu cismei que aquilo era uma classificação, o José confirmou, a gente acabou avançando e fechou. Mas é um laboratório principalmente colestático, provavelmente com tempo de protrombina prolongado secundária a uma deficiência de absorção de vitamina K, né, que a gente viu que melhorou. A preservação da albumina, né, e uma dificuldade até de ser encaminhado para o programa de transplante, porque estava achando que era mastite refratária. Doutor Eduardo, vocês não ficaram tentados a solicitar uma laparoscopia para ele por conta desse líquido acítico com proteína muito alta, não? Então, é que aconteceu, tudo meio foi simultâneo. A gente estava pensando em fazer ADA, eu acho que até a gente tem um ADA pedido, a gente estava pensando, mas quando surgiu isso, porque estava esquisito um pouco, né? Um líquido acítico sem hipertensão portal, daí você vai lá, uma proteína super alta, que é uma coisa que a pericardite constritiva eventualmente faz, né? E daí saiu por um outro caminho, mas eu acho que o caminho seria de afastar uma TB e uma carcinomatose, né? São as coisas que fariam um líquido acítico com esse grau de proteína, né? Com um exudato. Não sei nem se a gente tinha um diferencial de células, tinha alguma coisa, não estou sugerindo. Não, que eu me recordo, não. Ele fez o ADA normal e teste molecular também normal. Como é que você tem visto lá no... Não sei se no Einstein chega, já que a pericardite constritiva acaba sendo resolvida pelo cirurgião cardíaco. Mas Não, você tem visto... a gente quando identifica esses casos, como o nosso foco lá é muito transplante, a gente acaba contrarreferenciando, né? A gente não resolve isso lá. Mas há pouco tempo atrás nós tivemos uma paciente com assim, mastite refratária de livro, pós-bariátrica, paciente super emagrecida, perdeu, sei lá, 60 quilos depois de uma cirurgia bariátrica, mas tinha um líquido acítico com a proteína de 3,5. E aí, depois de 40 dias, veio um diagnóstico de TB. Ela fazendo paracentese toda semana, né? Doutor Eduardo, o senhor está com o áudio desligado, microfone fechado. Nós vimos na enfermaria já, acho que 2 casos de mesotelioma, que também cursa com proteína bastante alta no líquido acítico. Eu lembro que a Lúcia, na época, a gente até brincava, não sei se isso ainda é verdade, mas nós tivemos 2 moças, uma atrás da outra, super caquéticas, com um baita barrigão. E a gente, na época, foi atrás também de causa cardíaca, e as 2 fecharam com endomiocardiofibrose. E é uma doença que, teoricamente, que ocorre na zona do trópico, e as 2 eram cearense, por causa de uma banana, não sei se é banana de São Tomé, que ela é muito rica em serotonina, seria uma das causadores dessa fibrose do endocárdio. Não sei se a Lúcia lembra, mas eram 2. A gente acha que era R3, R4. Lembro direitinho. E ficou com essa hipótese, né? Será que elas tinham essa ingestão de banana que poderia ter ocasionado? Mas o quadro é muito parecido, né? Assim, clinicamente é difícil fazer o diagnóstico diferencial, porque é muito parecido com o que acontece no pericárdio com a endomiocardiofibrose. Legal. Gama, acho que você está com o microfone fechado. Não, falei um caso muito interessante, muito, muito legal de discussão e acho que assim, alguns pontos, né, que
Se a gente olha para a proteína do líquido acítico, né, acima de 2,5 gramas por decilitro, a LDH, que talvez tenha um pouco menos de sensibilidade, mas que deve ser importante também nesse contexto, eles são mais importantes até do que o GASA, né? Porque o GASA da ascite cardíaca e o GASA da ascite da cirrose, eles são muito semelhantes. Então, o que diferencia aqui é essa proteína do líquido acítico muito alta, acima de 2,5. E o peptídeo natriurético, que se tivesse já em mãos, né, já seria um sinalizador de que a origem da doença é cardiovascular. E tem alguns trabalhos mostrando, né, a dosagem do peptídeo natriurético no soro e no líquido acítico, aumentando muito a sensibilidade e a especificidade para o diagnóstico. Então, é muito legal esse caso, é muito interessante. O racional do peptídeo no líquido acítico, qual seria? Que eu achei que agora, como tinha os átrios aumentados, eu acho que por isso que o peptídeo está aumentado, já que não parece uma insuficiência cardíaca importante, mas era um síndrome mais restritivo, né, Gama? Abre o som. É um padrão restritivo, é mais ou menos o que o senhor falou lá da banana de São Tomé, né? Quando a gente vê, por exemplo, pacientes com síndrome carcinoide fazendo miocardiopatia restritiva, com lesão valvar, estenosando a artéria pulmonar, enfim, né? O princípio é o mesmo, né? Dessa banana de São Tomé, rica em serotonina, lá na síndrome carcinoide é um fluxo de serotonina passando pela circulação pulmonar e causando ali dano, né, cardiovascular e a cardiopatia da síndrome carcinoide. O pró-BNP, né, na relação que eles colocam sempre soro e líquido acítico, eles sugerem, né, como sendo um marcador, né, de diagnóstico, né? Tem até alguns trabalhos mostrando que o BNP sérico, por exemplo, maior que 364, né, picogramas por ml, apresenta uma sensibilidade que é quase de 100%, uma especificidade que chega a 99%. Com um valor preditivo de diagnóstico de 99%. E quando ele está abaixo de 182, né, ele descarta, né, a ascite de origem cardíaca. Então, se a gente tem um paciente desse com uma ascite, num caso semelhante a esse que a gente tem, né, está discutindo, e se a gente antecipa, né, a inclusão do peptídeo, né, na abordagem laboratorial, quando as coisas não parecem tão claras para uma origem de uma doença hepática crônica como a cirrose, eu acho que ali a gente tem um sinalizador de clareamento do diagnóstico, né? E talvez antes disso, né, tá falando... se a gente, o exame físico é uma peça muito essencial, né, para os diagnósticos. Então, se a gente olhasse para esse paciente talvez com mais atenção, né, talvez a gente identificasse turgência, refluxo hepatojugular, uma hipofonese de bulhas, porque ele tinha uma pericardite constrictiva, né, ele tinha ali uma restrição diastólica muito importante. Então, provavelmente, esse estado congestivo seria identificado, né, nos detalhes ali do exame físico. Mas é um caso para a gente fugir da rotina do dia a dia, né? E é uma doença hepática, né, cujo sítio primário está lá no coração, né? Eu não sei se esse termo hepatopatia cardíaca, né, ele é um termo generalizado, né, que pode se aplicar e é aceito já universalmente, ou há restrição para isso, mas acho que não, né? Porque existem doenças do fígado que tem origem no coração, existem doenças do coração que tem origem no fígado, né? E existem doenças que são tanto do fígado e do coração e que não são primariamente de nenhum desses órgãos, como a amiloidose, por exemplo, né, que vai para o fígado, vai para o coração e faz o conceito de uma doença sistêmica. Mas tem a doença do fígado, que hoje leva à doença cardíaca, a miocardiopatia da cirrose. E tem as doenças do coração, que levam à doença hepática, como essa que o Matheus acabou de explanar aqui, né? E que é um caso muito bonito. Alguém quer comentar? Guilherme quer dar um geral nesse caso?
o que você achou de importante para a gente sempre pensar? Que isso pode Não, existir. eu gosto bastante desses casos de assédio de origem indeterminada, porque eu acho que a gente sempre acaba aprendendo, né? Assim, quando é muito fácil, todos nós matamos de saída, né? Assim, mas quando é difícil, a gente sempre sai disso um pouquinho melhor, né? Porque a gente aprende alguma coisa. Na maioria das vezes, nesses casos, a gente acaba tendo diagnóstico justamente por elementos como aquele que o senhor mencionou, da calcificação ali no pericárdio, né? Às vezes a gente se fia numa pontinha que está fora do escopo que a gente está acostumado a ver, né? E começa a puxar o fio ali, e quando você vê, veio o novelo inteiro, né? Então, a gente precisa, nesses casos que fogem um pouco do usual, ficar atentos a esses sinais, que sejam dos exames complementares, do exame físico, ou eventualmente de um achado de exame laboratorial que apontem na direção de algo que não está casando muito com o que a gente vê nas ascites de origem hepática, né? Então, acho que isso daí é sempre muito interessante da gente ver, né? E é muito gratificante quando a gente vê o diagnóstico saindo, como foi bonito nesse caso, né? E, sobretudo, o doente melhorando, né? O Matheus, ele fez eco depois? Chegou a fazer? Não, a gente solicitou. A gente solicitou tudo na última consulta, que foi pós-cirurgia. Como a pericárdio constritiva ela é meio assimétrica, também áreas que grudam mais, grudam menos, né? Eu não sei se ele estava com o ventrículo constricto e os átrios não, né? E daí acho que essa dilatação biatrial provavelmente era porque não estava conseguindo esvaziar. Bem legal. E se eventualmente viu se depois que apareceu o diagnóstico, quando os cardiologistas foram ver e os cirurgiões cardíacos toparam, se havia alguma descrição de estase jugular, essas coisas que o Gama comentou, ou ninguém escreveu? Não. Como foi uma análise retrospectiva, né? Eu não, como é que se De diz? evolução. Eu peguei dos exames físicos que estavam descritos no prontuário. Falam que é um bom, a turgência jugular é bom para diferenciar o Budd-Chiari de alguma repercussão cardíaca, né? Budd-Chiari não tende a dar muita turgência Isso. vesicular, né? É uma dica semiológica que os livros trazem aí. O Gama te elogiou, hein, Matheus? Você gosta de uma semiotécnica. Matheus gosta de semiotécnica. Bom, gente, a doutora Maria Lúcia hoje está comprometida, quer só dar um tchauzinho para a gente? Ah, eu quero. Vou falar que eu gostei muito da reunião, e mais do que um tchauzinho, bom, eu queria parabenizar ali Matheus, Antônio, estamos com os residentes aí top, né, Guilherme? E Com certeza. essa turma promete. E queria parabenizar o professor Eduardo, né? Porque esse diagnóstico é para poucos. Nosso doutor. Então, eu queria fechar com esse parabéns para ele. De vez em quando a gente acerta, Mary. Então, gente, obrigado, Matheus, obrigado, Guilherme, obrigado ao Antônio que comentou, ao Gama, a Vera. Obrigado. E a Eunice que organiza sempre, com bastante presteza. Boa noite a todos. Bom jantar. Boa noite. Boa noite. Parabéns, viu, Matheus? Tchau. Tchau.